Bom dia a todos, bem-vindos à visita virtual no CMS, aqui em Genebra, ou na fronteira entre a França e a Suíça. Meu nome é João Pedro, eu sou um estudante de doutorado, no momento trabalho aqui no CERN. Tenho aqui ao meu lado o Thales, por favor. Bom dia, meu nome é Thales Oliveira, também estudante de doutorado, nesse momento trabalhando aqui no CERN um tempo também, com situações semelhantes. Certo. Hoje a ideia é guiar vocês por uma visita ao experimento CMS. Então, eu imagino que vocês vejam aqui na a tela. They see this, right? Ok. Esse é um esquema do nosso complexo de aceleradores do LHC. Ah, vocês não estão vendo ainda. O... Ok, Ok. ok. Antes de começar de fato, se alguém tiver alguma pergunta, eu peço que se informe ao professor da sala e levante a mão via Zoom. Existe Uma um ferramenta. botão, uma ferramenta, e vocês podem levantar a mão, nós vamos ver aqui que vocês querem fazer uma pergunta, então passamos a palavra a vocês. Isso pode ser feito a qualquer momento. Qualquer momento que vocês tiverem uma pergunta, vocês podem interromper a gente levantando a mão via Zoom. A gente só pede que use essa ferramenta antes para que não falem todos ao mesmo tempo. Como são muitas instituições, a gente quer ter aqui o controle. Vocês não têm noção de quantas pessoas estão aqui por trás das câmeras para fazer isso acontecer. Bem, então, para começar a nossa visita, eu vou fazer uma breve introdução a respeito do CERN. O CERN é um laboratório internacional de física de partículas e ele fica aqui situado justamente na fronteira, essa linha pontilhada branca que é a fronteira entre a Suíça, ao fundo da imagem, aqui o Mont Blanc, o Lago de Genebra, a cidade de Genebra, e a França, que é o lado mais à frente da imagem, né? Que vocês podem ver a fronteira, a franco-suíça. No CERN é o maior acelerador de partículas do mundo, chamado Grande Colisor de Hadrons, é, que é essa linha amarela que vocês veem aqui. Tem alguém falando aí? Está com o microfone aberto? Alguma pergunta? Eu posso seguir? Posso seguir, ok. E o LHC tem 27 quilômetros de circunferência, como vocês estão vendo aqui. No presente momento, nós estamos neste pontinho aqui, no CMS, porque ao redor do LHC temos 4 experimentos, LHCb, Atlas, ALICE e CMS. Eu e Thales, né, como dissemos na introdução, nós trabalhamos no CMS e tivemos azar na hora de escolher o experimento, porque é o que fica mais distante digamos assim, do polo central do CERN, que é nessa região aqui, que é do lado suíço, na realidade. E o Atlas é o único experimento do lado suíço também, como vocês podem ver, bem próximo do CERN. E temos outros dois, LHCb, também do lado francês, e Alice, também do lado francês. É, Deixa-me andar. Então, aqui temos um esquema, se parece muito com. Bem, antes era foto real, agora é o esquema. Né? Digamos que um dos objetivos principais do LHC é acelerar prótons, apesar de também acelerarem íons de chumbo em determinados períodos do ano, como até semana passada era o que acontecia, no último mês fizemos colisões entre íons de chumbo. Mas vamos, para simplificar, pensar em relação aos prótons. A aceleração dos prótons começa num acelerador linear, né? Os prótons são simplesmente você pega o hidrogênio, retira os elétrons, o que resta são prótons. Então existe toda uma cadeia de aceleradores até que os prótons cheguem no LHC, onde eles vão ter a maior velocidade, portanto maior energia, e serão acelerados em direções opostas para que colidam no centro dos 4 experimentos. Como eu disse, Atlas, Alice, CMS e LHCb. Então, nós estamos aqui hoje, no CMS, Compact Muon Solenoid, ou solenoide compacto de muon. É. Alguma pergunta até aqui? Bem, vocês estão vendo agora o Davi, André Davi. Ele está andando
em direção ao elevador de acesso à caverna do CMS, porque é um pedaço de informação muito importante que ainda não disse, que os experimentos, tanto o próprio tubo do HC como os outros experimentos, eles estão a 100 metros de profundidade, por duas razões. A primeira razão é puramente econômica, pelo mesmo motivo que os metrô, que o subway, né? O metrô é abaixo da superfície da Terra, que a partir de um certo momento você não paga mais pela terra, então é bem mais barato. Se você pensa em construir um acelerador com 27 km de circunferência, e também para efeitos de radiação, que é justamente o motivo pelo qual há esse acesso controlado, pelo qual o André Davi está passando no momento. Há uma máquina ali dentro que vai fazer a leitura da retina, é a biometria. Então ele fez a leitura da retina e está autorizado a entrar. Agora é a vez da Noemi. Então, primeiro você lê o seu dosímetro, a porta abre, você passa, faz uma leitura da sua retina, você pode entrar, porque essa é uma área controlada. Quem já assistiu Anjos e Demônios, ou leu o livro do Dan Brown, vai se recordar desse sistema. A porta nem sempre funciona, por isso que ela entrou e saiu, era uma porta um pouco temperamental, é, mas, enfim, é assim que funciona. A gente pode acrescentar que o dosímetro mede a dose de radiação que você está exposto Exato, exato. durante cada visita, digamos assim. Exato, exatamente. Esse aparelho azul que eles estão usando para acessar é justamente como está dito o dosímetro, coleta toda a radiação que você recebe, né? O uso dele é obrigatório enquanto você está em áreas supervisionadas de radiação. Agora, eles vão começar, eles estão aqui na superfície da Terra ainda. Agora vão pegar o elevador. O elevador mais interessante que a gente conhece. Exatamente, o elevador mais seguro. Talvez seja um dos lugares mais seguros do mundo, porque dentro desse elevador você tem proteção contra fogo, contra radiação, contra inundação, contra diferença de pressão. Então, se você está dentro desse elevador, você está no lugar um dos lugares mais seguros do mundo. E é o único lugar, um dos poucos lugares do mundo também, que o elevador é a saída de emergência. Então, nós. Yeah, what? You want it? Yeah, yeah, yeah. Maybe if you put this in there. Yeah. Thank you, Zoltan. Bem, só para explicar essa imagem aqui rapidamente, os experimentos estão na parte de baixo, né, como eu disse, a 100 metros de profundidade, e é onde eles acessam agora, né, nesse elevador super seguro. Então, eles vão para o menos 2, são 3 níveis, eles vão para menos 2, ok, que é a área de serviço. Então, agora vocês vão ver que enquanto o elevador desce, então eles estão neste ponto aqui, ponto 5, estão descendo aqui, onde estão vendo agora. We lost them. Claro, eles entraram no elevador, e o que acontece quando você entra no elevador? Você perde a conexão. Mas ali onde eles estavam mostrando, você consegue medir exatamente a quantos metros de profundidade você está. Então eles vão ao menos 2. É claro, aqui todos os níveis 1, 2 e 3 estão dentro agora voltaram. Então, menos 1, indo a menos 67, 68, menos 70 metros. Eu imagino que agora eles vão a menos 80 e alguma coisa, porque não é exatamente menos 3. Menos 82,3. Esse é o menos 1. Mas eles não descem no menos 1. No menos 1 temos os nossos colegas do CMS descendo. Nem, não, também não querem o menos 1, ok. Então vamos ao menos 2. Deve ser 87, menos 87 metros, eu imagino. Mas, enquanto isso, eu posso explicar para vocês, falar um pouco sobre os 4 diferentes experimentos. Então, Atlas e CMS são experimentos que chamamos de propósito geral. Então, chegaram agora a menos 87,9 metros, que é o menos 2. Mas vamos descer. Oi, vamos descer até ao menos 3 para vos mostrar a profundidade do poço. Ótimo, então vamos ao menos 3 para ir ao total, ok. Ficamos só. Ok. Alguma pergunta por enquanto? Alguém quer perguntar alguma coisa aí das salas?
Bem, chegamos ao -3 nesse momento. São menos 96,3 metros, certo? Certo. Bem, e aqui outra porta de acesso em que o mesmo vai acontecer. Portanto, tenho que André usar do- o meu dosímetro. Sim, explique, André, enquanto você acessa. Senão perdemos. Agora a conexão ficou ruim. Sim, mas é isso. Ele utiliza o dosímetro, faz a leitura do dosímetro, acessa a porta, E onde faz a depois, leitura. Ah, exato, depois tenho que fazer a leitura da íris para sim. identificar que eu entrei. Estes Exato. sensores, por isso é que a Noemi lá em cima não conseguiu entrar imediatamente. Estes sensores verificam que não há duas pessoas lá dentro, pelo peso, verificam que as pessoas não têm mochilas ou material, e é por isso é que há uma parte, há aqui uma caixa azul do outro lado, ao lado, que é o acesso para o material. Portanto, nós passamos pelo acesso das pessoas e depois há um acesso diferente ao material. E vocês estão a ver a Noemi, que é a pessoa que me está a acompanhar com a câmara. Ela está a usar um pauzinho com a câmara e às vezes o sistema detecta o pauzinho e diz não, 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 você não é só Olha, uma pessoa. a leitura da retina. Eles estão vendo agora a máquina que lê a retina. A íris, perdão. Justamente, mas como o André disse, a porta está com problemas com a Noemi porque ela está acompanhada da câmera. Então, E vocês podem ver aqui, portanto, isto foi o sítio por onde nós entramos. Ali está a porta para as pessoas, para o acesso das pessoas. Vocês estão a ver a porta, neste caso está aberta, no caso de haver uma evacuação, podermos sair. E depois aqui do lado direito está o portal de acesso para o material. Portanto, nós podemos colocar coisas ali dentro, podemos colocar material aqui dentro, depois fecha-se a porta e é que funciona como uma eclusa, portanto, fecha-se e depois pode-se abrir e tirar o material do outro lado. Ah, nunca pode haver feixe com pessoas cá dentro e é por isso é que nós temos um controle muito complexo do acesso das pessoas. Este túnel que nós estamos a percorrer é um túnel de acesso à caverna experimental e vocês, não sei se repararam, fizemos assim uma curva de 90 graus e agora vamos fazer ali outra curva de 90 graus porque as partículas não são inteligentes o suficiente para fazer curvas. Portanto, é como a chicane na Fórmula 1 para os carros desacelerarem. Nós aqui temos um percurso que garante que as partículas não podem passar. E é assim que nós ligamos a caverna experimental, que a Noemi está a abrir. Esta é uma porta, está sob pressão, portanto, e chegamos à caverna experimental. Portanto, o -3, portanto, não sei se vocês se lembram, haviam 3 níveis, o -3, o -2 e o -1. O -3 é o nível aqui ao solo da caverna. Vocês vão de reparar que esta caverna, o chão está todo coberto de placas de metal. Porquê? Porque o detector é muito pesado. O detector pesa 14.500 toneladas. E há um fenómeno interessante que é, se por um lado o detector empurra o chão para baixo, por outro lado a caverna é uma bolha de ar enorme que está a tentar subir para a superfície. Portanto, há aqui duas forças muito grandes que estão a concorrer. O detector a empurrar o chão para baixo e a caverna a tentar ter uma bolha a subir pela terra acima. Nós neste momento estamos numa das pontas do detector. Portanto, ali dentro passa o feixe do LHC e esta peça cor de laranja está a proteger-nos da radiação que acontece lá em cima. O detector é composto de 11 fatias. Esta é a última das tampas e nós agora vamos poder passar neste corredor aqui em baixo e olhar para as outras fatias que há ao longo do detector. Portanto, a caverna tem cerca de 20 metros de altura. Vocês estão a ver ali em cima, esta é uma das bocas do sistema de anti-incêndios. Que há um sistema que larga uma espuma. É um sistema muito estranho. Aqui os incêndios não se combatem com água, têm que ser combatidos com material específico. E então há uma espuma que basicamente acaba com todos os incêndios, mas também queima a eletrónica toda por causa dos químicos que tem. Portanto, é um sistema que não é para usar, é só mesmo em caso de emergência.
Mas, portanto, são 20 metros de altura e tem para aí uns 60 metros de comprimento. E nós estamos aqui numa zona que está meio aberta, portanto, tem espaço livre. Esta é a parede. E nós viemos dali daquela porta amarela. Portanto, nós saímos dali e vocês estão a ver há 1, 2, 3 níveis aqui dentro da caverna. E o fecho do LHC, um deles vem deste lado. E depois vamos ver do outro lado do detector, temos exatamente a mesma estrutura, porque o detector é feito de forma simétrica ao longo desta caverna. Ora, o que é que eu vos posso mostrar mais? Nós temos aqui deste lado uma das cavernas, um dos poços de acesso. Isto é um bocado difícil dar a noção do tamanho, portanto deixem-me só mudar a câmara. Mudar a câmara para esta câmara. Esta câmara aqui, sim. Esta. Ok. Olá. É por aqui que nós podemos baixar, podemos descer caminhonetas e outro equipamento, gruas, para operar no detector. Portanto, o detector é mesmo muito grande. Às vezes é difícil dar uma noção do tamanho, mas o detector é mesmo muito grande. Ok? Tem 15 metros de altura, está dentro da caverna, tem 20 metros. E este poço que está aqui à nossa frente, deixem-me lá mudar outra vez, que é um dos poços de acesso. Quando há colisões, esta parede aqui está completamente fechada com uma rolha de betão, aquela rolha ali ao fundo, com 7 metros de espessura para garantir que não há radiação entre os dois locais. Portanto, nós neste momento, como não temos colisões, podemos vir aqui a esta zona. Isto é absolutamente espetacular poder vir aqui. E depois, como eu vos disse, isto é um poço de acesso. Portanto, se vocês olharem para cima, tem os 100 metros de altura até lá acima. Vocês conseguem ver lá em cima a luz à superfície. E não sei se conseguem ver aqui umas luzinhas muito a pipilar por aqui acima, que é uma instalação artística que nós temos, que serve para sinalizar o facto de que nós temos muitos dados que vêm daqui de baixo do detector até à superfície onde nós os analisamos. Vocês estão a ver ali a Noemi, para referência da altura. Vocês estão a ver a Noemi pequenina ali? A Noemi não é pequenina. A Noemi é húngara, não é como nós. Nós, os portugueses, somos compactos, mas a Noemi é uma pessoa com uma altura mais normal para o norte da Europa. Ok, se continuarmos aqui pela base do detector, vocês estão a ver ali as patinhas do detector, são os discos que nós usamos com muito alta pressão para poder mexer as peças do detector, abri-lo e fechá-lo. E estes discos, como nós temos um campo magnético, muito importante, muito intenso quando está ligado, a Noemi vai fazer aqui uma demonstração do que acontece quando este ferro é mantido no campo magnético durante muito tempo, fica magnetizado. Portanto, vocês estão a ver os clipes ficam colados. A Noemi está a divertir-se a fazer formas com os clipes. Vocês estão a ver aqui os clipes completamente colados. Este é giro. Este está a fazer aqui um oscilador. I wonder, let's see. Vamos fazer aqui uma experiência. Estes sapatos que eu tenho são de biqueira de aço. Não, é preciso ter o magneto ligado para os sapatos se colarem. Mas isto é o que acontece. Nós temos um campo magnético. O campo magnético de CMS é criado por um solenoide onde passam 18 mil amperes e é cerca de 100 mil vezes mais intenso que o campo magnético da Terra. Portanto, mesmo depois de desligarmos o magneto, continuamos a ter um campo residual bastante importante. Ok. Thank you, Noemi. Eu já cá vim. Ok, nós agora vamos subir, só vos quero mostrar aqui,
Vocês estão a ver ali ao fundo, portanto, isto é o corredor onde estão as várias fatias de CMS. Vocês estão a ver toda a volta do detector, há maquinaria, fibras ópticas, cabos elétricos. Vamos só percorrer aqui ao longo deste corredor. E vocês veem ali ao fundo, há uma das gruas que foi descida pelo... Ok. Yeah. Ok, eu só vos queria mostrar porque esta é uma das zonas que vai ter a primeira intervenção. Portanto, nós estamos agora na outra ponta do detector. Vocês estão a ver aqui esta grua. Esta grua está a ser usada para desmantelar esta parte do detector, que na realidade não é um detector, é só uma proteção contra a radiação. Ela vai ser retirada, está a ser retirada, e depois vai ser, isto é uma espécie de mandíbula que roda, portanto, morde, digamos assim, o tubo por onde passa o feixe. Portanto, ela vai abrir e vai ser guardada ali. E depois toda esta parte do detector que vocês estão a ver aqui nesta ponta, esta parte do detector aqui em cima, vai ser guardada naquele local ali em baixo. Nós chamamos a garagem do HF, que é o nome do detector. O detector é o HF. Mas, portanto, este detector aqui vai ser retirado e vai ser colocado ali na garagem. Depois estas coisas que servem só para fazer a altura, estes preenchedores, vão todos para a superfície, de forma a podermos abrir as várias fatias de CMS para poder reparar uma parte do detector. Vocês estão a ver ali em cima o trabalho que está a acontecer. Portanto, há esta grua aqui em cima que está a retirar pedaços deste escudo de radiação, e há uma pessoa que está ali em cima numa coisa que nós chamamos um apanha-cerejas, que está a coordenar a atividade e a colocar os cabos para depois poder puxar o pedaço do escudo. Ok, vamos então subir para ver o detector do meio. Vamos subir para aquilo que seria o nível do -2. Os físicos são muito esquisitos. Os nomes das coisas são muito estranhas aqui. Nós estamos neste momento no X1, que corresponde na outra caverna ao -3. Às vezes as pessoas perguntam se podem ir à casa de banho. Sim, nós temos uma casa de banho aqui embaixo na caverna experimental. Não, eu não faço a menor ideia como é que as coisas que se fazem na casa de banho saem daqui. Não me perguntem como é que as coisas a menos 100 metros de profundidade depois acabam a ir para a superfície, mas vão para a superfície, não ficam cá. Ok, vocês estão a ver, nós estávamos no... Oi, Desculpe, diz. só porque eu perguntei, eu tinha essa dúvida também, perguntei ao Austin, e Austin, que é o antigo technical coordinator do nosso experimento, ele disse que é como num banheiro químico. Você mistura os dejetos, torna líquido e depois joga para a Ok, superfície então e a pressão. é parecido com fazer para ir acampar num acampamento. Exatamente. Sim. Ok, vocês estão a ver neste momento estamos aqui no X2, portanto lá embaixo no chão estávamos no X1. O X2, vocês estão a ver há aqui mais serviços ao longo da caverna, mas nós vamos subir até ao X3. Então vos queria mostrar daqui outra vez a ligação. Portanto, esta é a ligação ao poço por onde descemos, por exemplo, aquela grua que vimos lá em cima, lá ao fundo. E agora vamos continuar a subir. Bem, e uma coisa muito importante no tempo em que o André Davi sobe, esse desmantelamento desta parte do detector é muito importante, porque precisamos abrir o detector. Como ele disse, o detector tem 11 fatias. E para acessar os detectores de fato na parte interior, nós não temos espaço suficiente na caverna para abrir todas as partes do detector ou para manter tudo tudo fechado e ainda assim acessar. Então precisamos desmantelar essas pontas que vocês viram, essa parte laranja,
para ter espaço para fazer a abertura. Então, olha só, essa parte verde que ele acabou de mostrar, em cada duas partes verdes é uma separação do detector. Isso é movido utilizando aquelas patas laranjas, parte da pressão, e você consegue mover cada fatia. E o acesso aos subdetectores, que estão na parte de dentro, é feita dessa maneira. Certo, portanto, como estavas a dizer, cada par de verde é uma das fatias. Portanto, temos ali uma, duas, as três tampas. Portanto, são as três tampas, cada lado há três tampas, portanto, são 6 tampas no total e depois temos 5 rodas. E esta é a primeira roda deste lado, portanto, vocês estão a ver aqui, B é barrel, portanto, barrel é roda do meio, do barril, mais 2, temos a mais 2, depois temos a mais 1, temos a 0, que é do meio, e depois temos a -1 e a -2. E estes números não são aleatórios, porque as direções mais e menos têm a ver com o sistema de coordenadas XYZ que nós usamos na experiência. Portanto, este corredor tem toda uma série de sistemas, por exemplo, de alimentação elétrica do detector. Vocês estão a ver estas. Isto parece uma grande confusão, mas eu garanto-vos, nós sabemos exatamente onde é que cada um destes cabos vai, senão íamos ter erros por todo lado. E isso às vezes faz-me confusão até a mim, como é que nós conseguimos ligar estes cabos todos corretamente. Para vocês terem uma ideia aqui no meio. Olha ali aquele ninho de ratos. Ligar aqui a lanterna, para vocês verem melhor. Estes cabos todos são cabos elétricos, cabos de alimentação, cabos com dados, fibras ópticas, cabos com gás. Ali no meio vocês estão a ver aquelas coisas pretas, são cabos com refrigerante, porque, portanto, a parte preta é o isolamento térmico. E ali em baixo vocês estão a ver mais uma distribuição. Aqueles são tubos de cobre, que têm mais um qualquer gás ou refrigerante. É absolutamente extraordinário como é que nós conseguimos ter estes detectores todos feitos em institutos diferentes, por pessoas diferentes, mas depois, quando os colocamos todos juntos, as coisas realmente funcionam. Agora, vamos ver aqui as operações. Portanto, estamos outra vez a chegar à outra ponta de CMS, onde está a acontecer esta operação de retirada do escudo de feixe. E, portanto, aquele detector que eu estava a dizer que vai para a garagem é o detector que está montado aqui. Portanto, vocês estão a ver outra vez, as peças verdes normalmente indicam uma parte do detector. Portanto, vocês estão a ver esta parte do detector começa aqui e acaba ali, que é um calorímetro, que nós temos na zona final. E, portanto, este calorímetro vai depois lá para baixo para a garagem quando for aberto, quando forem aberto este escudo de radiação. Portanto, CMS vai estar a fazer estas coisas até meados, até para aí fevereiro. Em fevereiro vamos fechar. Em fevereiro vamos fechar a experiência. O CERN para durante 2 semanas no Natal, em que não se faz rigorosamente nada. A razão principal é que o preço da eletricidade é bastante alto nessa altura. Aí, portanto, o melhor é só desligar o CERN e mandar as pessoas ir para casa tratar do Natal e do fim do ano. O que é interessante é que nos Estados Unidos é ao contrário, os aceleradores param durante o verão, porque a eletricidade é cara quando os ar-condicionados estão todos ligados. Portanto, de agora até dezembro vamos estar a abrir todas estas partes para podermos aceder às partes do detector, como estava a ser dito, podemos reparar partes que estão aqui nas tampas, portanto vamos poder abrir as tampas e ir lá dentro reparar os detectores ou instalar novos melhoramentos. E depois isto vai continuar por janeiro e depois em fevereiro vamos fechar o detector. E agora podemos passar, não sei se alguém tem alguma pergunta. Ninguém tem nenhuma pergunta? Eu não sei se vocês nos estão a ouvir. Não, eu não vejo aqui, André. Ok. Eu não Diga vejo. uma coisa, quem está a ouvir, mãos no ar. Mãos no ar. Ah, Ok. Estou a ver, nem toda a gente. Ok, há alguns sítios em que é só uma mão no ar. Ok, mãos. Ótimo, muito obrigado.
Então agora vamos continuar para a caverna. Portanto, isto é a caverna experimental. Nós temos duas cavernas em paralelo. A caverna experimental e a caverna de serviços. Na caverna de serviços é onde nós instalamos a eletrónica do detector. Portanto, vocês já devem ter visto, portanto, isto são as várias fatias. E agora vamos sair na caverna. Acho que perdemos o André. Temos uma pergunta. Antes de sairmos da caverna. Ok, esperem só um momento, já passo. Há outro poço de acesso que está aqui. Este é o poço de acesso por onde foram descidas as fatias de CMS. Portanto, ali em cima, todas as peças de CMS, todas as fatias de CMS foram montadas à superfície e depois foram descidas por este poço aqui. E vocês estão a ver, há uma grua, que esta é a grua que nós usamos para as coisas aqui dentro da caverna, e depois há uma outra grua que foi instalada fora do edifício. É uma grua de estaleiro naval que teve que ser alugada. Foram 42 caminhões que trouxeram as peças. Agora, eu vi que estava uma mão no ar. Sim, é o Nuno, acho. Alguma pergunta? Queria perguntar qual é a temperatura que geralmente se encontra na caverna experimental? A caverna está bom aqui, não está frio. Uma das coisas, quem tem quartos na cave, ou quem tem caves em casa, sabe que no verão a cave é mais fresca e durante o inverno a cave é mais quentinha. Portanto, uma das vantagens de trabalhar num sítio como este é que há montes de barulho. Mas enfim, aquilo quer dizer que a grua. Perdemos. André, não te ouvimos. Mas como ele dizia, a temperatura na caverna varia em torno de 20 a 25 graus. É bastante controlado. Geralmente, assim, em períodos de tomada de dado, é em torno de 21 graus e meio constantes no tempo. Claro que quando você vai para o acesso, nós temos aqui uma imagem de CMS, é exatamente o que ele estava mostrando, mas aqui você consegue ver dentro do experimento, então você vê a quantidade de subdetectores que temos que acessar durante esse período de reparo e manutenção e de instalação de novos detectores. Mas como eu ia dizendo, nesse momento de acesso, a caverna é aberta, então perdemos um pouco do controle da temperatura. Mas geralmente a temperatura é constante, em torno de 21 graus e meio, mais ou menos, e não esperamos grandes variações, porque muitos detectores são sensíveis a isso, a variação de temperatura. Agora, dentro do tubo do feixe, onde estão os prótons, a temperatura é quase 0 Kelvin, quase 0 absoluto, né? É o local mais frio do universo. Então é mais frio do que a temperatura média do universo. Alguma outra pergunta? E no meio tempo vemos se... I think we lost André. André nos ouve? Perfeitamente. Eu estava a dizer que uma das grandes vantagens e depois a ligação. Sim. Mas sim, a temperatura constante é uma vantagem. Estar a 100 metros de profundidade também tem outras vantagens, como por exemplo não estarmos expostos à radiação cósmica, mas a razão principal por estarmos a esta profundidade é realmente a estabilidade geológica. Porque o primeiro acelerador que foi feito no túnel do LHC era sensível ao efeito de marés da Lua, ao efeito de marés do Sol, ao nível da água no lago de Genebra, no Lago Le Mans, por causa da pressão que faz no terreno à volta, e até era sensível à partida do TGV, do comboio da Gare de Genebra, porque o retorno da corrente dos comboios é feito pela Terra. E, portanto, uma corrente a passar dentro do anel, na altura era daquilo do LEP, que era o grande colisionador de eletrões e positrões, induzia um campo magnético tal que a órbita dos eletrões mudava. Estávamos a perguntar se havia outras perguntas. Sim. I saw two raised their hands. Eu vi duas mãos para perguntas. Não? Ok. Quem é que cortou a mão?
Não. Ok, nós passámos da caverna experimental que estava ali e entramos na caverna de serviços outra vez, portanto, quando saímos do elevador, e estamos na outra ponta da caverna. Só para vos dar assim uma ideia, nós começamos, o elevador é aqui, e portanto nós descemos, vocês estão a ver aqui esta chicanezinha aqui, e depois fizemos esta caverna experimental, e agora demos a volta por aqui, e vocês estão a ver aqui está marcado e diz pilier. Esta é a parede de 7 metros de betão de espessura que sustenta o teto das duas cavernas. Portanto, esta parede permite-nos estar cá em baixo e reparar a eletrónica nesta caverna de serviços quando há colisões, mas a razão pela qual ela existe não é para podermos estar cá quando há colisões, é para poder suster o teto das duas cavernas, porque o terreno aqui não é grande coisa, a maior parte do terreno aqui à volta é aluvião do glaciar do Rhône, portanto foi escavado da montanha, e basicamente o terreno não é muito bom. Aliás, há aqui um lençol freático por cima da experiência, portanto estes dois poços aqui atravessam um lençol freático. Para escavar estes poços foi preciso congelar o chão, escavar o poço, colocar o betão e depois descongelar o chão. Ok, se continuarmos pela caverna, temos aqui a nossa amiga Annie, que mostra como é que se usa a máscara de autossalvamento. É uma máscara que produz oxigênio, no caso de ficarmos sem oxigênio. E depois temos temos aqui 2 andares com eletrónica, que é como se fosse o nosso cérebro quando estão a... Parece que perdemos o André novamente. Bem, ele está subindo ali em direção à caverna de serviço. E na caverna de serviço temos justamente Virtudes, os computadores. todos os Sossegado que serviços. foi... Ah, está voltando, André? Nos ouve, André? sim. Sim. Perdemos você a 30 segundos, mais ou menos. Então você Ok. volta 30 segundos no tempo aí. Portanto, toda esta eletrónica funciona como o nosso cérebro quando vocês estão a tirar uma fotografia. Quando vocês estão a tirar uma fotografia, vocês primeiro querem ver se as coisas estão mais ou menos boas. Portanto, nós temos um filme, como nos vossos telemóveis, temos um filme de baixa resolução e passamos de 40 milhões de interações por segundo, podemos tirar 100 mil fotografias de alta resolução por segundo. E, portanto, este fator de redução é feito por eletrónica que está aqui atrás. E depois, essas 100 mil fotografias de alta resolução por segundo vão todas para a superfície, onde está a sala de controle, onde nós temos 20 mil computadores que fazem o mesmo que quando vocês, ao fim do dia, apagam as fotografias que não interessam porque há, sei lá, 5 repetidas ou uma coisa assim do género. E dessa maneira nós conseguimos ter um número de fotografias que são interessantes, porque as podemos selecionar e para as quais temos orçamento para poder gravar. Porque nós produzimos petabytes e petabytes todos os anos, com fotografias que servem para medir o bosão de Higgs, o bosão Z, procurar bosões novos, estudar quarks, leptoquarks e outras partículas desse género. Se não houver nenhuma pergunta acerca do que está aqui atrás, eu vou subir. Aliás, Noemi, can I go inside? Porque uma das coisas ótimas acerca das visitas virtuais é que nós podemos levar-vos em sítios em que numa visita normal não se poderia ir. Portanto, vocês terem uma ideia, isto aqui não são torneiras, isto são flanges em metal para proteger os cabos, mas são cabos elétricos. Depois temos fibras ópticas, estas são azuis, vocês estão a ver, têm etiquetas de várias cores para sabermos para onde é que elas vão. Aqui há fibras ópticas amarelas e cor-de-rosa, fibras ópticas de todas as cores. Temos aqui uma série de computadores, portanto isto são computadores que entram assim como se fosse uma caixa de pizza, e vocês estão a ver, são para aí uns 100 computadores que estão aqui para controlar todas estas gavetas e armários com a eletrónica, e em particular é aqui que está o cérebro de CMS, é aqui que é tomada a decisão
de adquirir a fotografia de alta resolução ou não. E vocês vão reparar, há aqui um cabo que não está ligado a nada, há ali outro que não está ligado a nada. Estas coisas vão sendo adaptadas e mudadas ao longo do tempo, e é por isso que às vezes se vêem cabos assim um bocado por todo lado. Por exemplo, houve aqui um sistema que foi para a reforma, portanto já cá não está, portanto só temos aqui as fibras, e temos aqui outro sistema que é onde chegam os sinais do LHC a dizer quando é que há feixe, com estas fibras todas amarelas, estão todas muito bem organizadas. Este sistema distribui a informação para todos os detectores. E esta é a eletrónica aqui, é a eletrónica de um dos detectores. Vocês estão a ver, há fibras ópticas, estas coisas verticais são fibras ópticas, que vão ter as placas de eletrónica que estão ali dentro. Tudo isto requer sistemas, por exemplo, prevenção e combate a incêndios, no caso da eletrónica pegar fogo. Portanto, temos aqui estas botijas de dióxido de carbono, no caso das coisas pegarem fogo. E depois temos em todas as paredes, isto são sistemas de difusão de ar, portanto, para manter a qualidade do ar aqui em baixo. E se não são coisas de ar, há montes de cabos e fibras ópticas para ligar todas estas eletrónicas umas às outras e para ligar também à superfície. E agora vamos embora de volta para a superfície. Certo. Enquanto acompanhamos o André Davi de volta à superfície, vamos olhar aqui, voltar para a imagem do CMS aberto, onde vocês conseguem ver toda a complexidade do detector. Então, agora vocês entendem como toda aquela eletrônica, todos aqueles cabos são necessários para ligar toda essa maquinaria. Temos uma pergunta do ESDS, é o Nuno? Certo? Há uma pergunta. Aliás, dá para ouvir? Sim. Uma pergunta aqui de Moçambique. E com tanto cabo de fios de metal e camadas tão grossas de betão, como é que conseguem fazer chamadas de Wi-Fi, por exemplo? Essa é uma excelente pergunta. É absolutamente uma das coisas. O CERN foi um dos primeiros locais onde se percebeu que os walkie-talkies, aqueles rádios para falar umas pessoas com as outras, não funcionavam muito bem com 100 metros de terra pelo meio. Portanto, o CERN foi um dos primeiros sítios onde se instalaram antenas de telemóvel. Mas as antenas de telemóvel que nós usamos aqui não são como as antenas de telemóvel normais que há nos topos dos edifícios. São os cabos pretos muito grossos que vão emitindo radiofrequência ao longo do seu comprimento. Portanto, nós temos cobertura de telemóvel. Não sei se vocês conseguem ver aqui as barrinhas. Temos aqui barrinhas. Portanto, nós temos telemóvel cá em baixo e essa foi uma das coisas. O CERN é dono de uma rede de telemóvel física e depois, todos os 5 anos, abre um concurso para qual é que é a empresa que vai fazer a exploração, assim, as chamadas e essas coisas nessa rede. Mas o CERN é dono da sua própria rede de telemóvel. Excelente pergunta. Mais perguntas? Vocês ainda nos estão a ouvir? Ok, ótimo. Sim, sim. Se não há mais perguntas, você quer dizer mais alguma coisa, André? Ou vai Vou voltar? esperar pelo elevador. Ok. Enquanto ele aguarda o elevador, voltamos. Quer explicar? Pode ser. Bem, enquanto isso, vamos entender um pouco mais do solenoide compacto de míons. Bom, Olha aqui. já que falamos do solenoide compacto de míons, provavelmente a característica mais interessante é o fato de que o nosso campo magnético é fornecido por apenas um solenoide supercondutor, que dá justamente nome ao nosso experimento. Diferente, por exemplo, do outro experimento do Atlas, do qual você possui dois campos magnéticos, né? Dois magnéticos que produzem esse campo magnético. Acho que cabe a gente destacar os detectores internos ali em azul, do qual vão registrar por onde as partículas que são produzidas durante as colisões
que direções elas estão tomando, qual o momento delas. Em seguida, ao redor dela, você vai estar ao redor desses experimentos, desses detetores. Você vai ter o que a gente chama de calorímetros, que vão basicamente medir medir a energia das partículas ao essas partículas interagirem com ele, em geral, ou absorvendo completamente. Uma coisa muito interessante do nosso calorímetro eletromagnético é que ele é composto por um cristal que parece basicamente um bloco de vidro, que é bastante interessante. Geralmente a gente pensa nesses equipamentos como coisas metálicas, coisas que parecem mais aço ou cobre. E nesse caso a gente tem parece simplesmente um pedaço de vidro, que eu acho bastante interessante. Ao redor dele tem um calorimetro hadrônico, que vai medir a energia de partículas compostas, por exemplo, os prótons, de hadrons. E por fim, digamos assim, fechando nosso cilindro, fechando a nossa cebola de detetores, a câmara de míons, no qual a gente vai detectar a passagem dos míons, que são partículas bastante semelhantes aos elétrons. Então a gente tem esse conjunto de detetores e mais alguns de forma a fechar o nosso cilindro, né? A fechar ele de maneira completa, hermeticamente, tanto nas tampas, que são a parte mais, as extremidades do cilindro, quanto no barril, como o André chegou a comentar em das partes ali que a gente pode mover o experimento. Então a gente tem algumas, como ele também disse anteriormente, 14 mil toneladas, tanto quanto pesado, digamos assim, para um experimento que tem basicamente o tamanho de um prédio. A gente não imagina tanta coisa assim. Outra característica interessante é que ele é menor do que ele é um experimento um pouquinho mais compacto e acaba sendo menor do que, por exemplo, o outro experimento de propósito geral que a gente tem aqui no LHC. Então, Exatamente. Obrigado, Thales. Enquanto o André sobe, eu gostaria de tentar dizer a vocês, ou passar para vocês uma ideia do que estamos fazendo no momento e de quais são os planos para o futuro. Né? Na segunda-feira, foi o dia de anteontem, o dia hoje, quarta-feira. Na segunda-feira dessa semana, começou o que chamamos de Year-End Technical Stop. Então, é uma parada técnica de fim de ano. Então, ficamos, como o André mencionou, ficamos com o detector off e acesso permitido até final de fevereiro do ano que vem. Isso ocorre todo ano, certo? Quando o LHC, que é o acelerador de prótons, para de funcionar. Então, podemos ir à caverna não só para fazer visitas virtuais bacanas e legais como essa, mas também para reparar ou instalar novos detectores. Mas ano que vem tomamos mais dados, teremos mais prótons colidindo numa taxa parecida, um pouco maior do que a desse ano, mas nenhuma grande mudança. E para meados de 2026, haverá uma parada que durará 3 anos e meio, onde o CMS será praticamente todo, ou algo será trocado ou melhorado. Então, na câmara de míons, toda a eletrônica será mudada, novas câmaras serão instaladas. Na parte dos calorímetros, um novo calorímetro frontal será instalado na parte do end cap, que é essa parte amarela aqui. Então, isso levará 3 anos e meio. Por quê? Após esses 3 anos e meio, em meados de 2030, começa uma nova fase do LHC, que é conhecida como a fase 2 ou a fase de alta luminosidade, onde a probabilidade de interações próton-próton a cada cruzamento dos feixes aumentará. Então, isso é muito mais desafiador para o nosso detector, porque nós temos que ser capazes não só de medir as partículas que são produzidas no momento da colisão, mas também de dizer em que ponto ou de que colisão próton-próton elas vieram. Então, você tem uma quantidade de partícula muito maior, né? Uma quantidade de partícula por volume muito maior. Teremos uma quantidade maior do que temos hoje. Então, precisamos melhorar o detector para conseguir tirar realmente algo que faça sentido daí. Porque senão não conseguimos diferenciar, não conseguimos analisar, não teremos bons dados, né? Então, é por esse momento que estamos passando. Então, aqui, por exemplo, essa é uma imagem. O André está chegando, está agora na sala de controle.
Ele vai mostrar, essa é a sala de controle Por trás da do tela. CMS. Nós estamos aqui, como podem ver. Can you remove this? Give only this. Only this, yes. Agora vocês vão ver rapidamente a sala de controle. Nós estamos aqui falando com vocês. Como não há. A visita É o virtual. making off, sim. Como nesse momento esse é o Zoltan, sem ele nada disso aconteceria. Muito obrigado a Noemi também, que está junto com o André Davi. Essa é a Noemi. Como dissemos, né, não há tomada de dados no momento, o detector está off, então a sala de controle é praticamente só para vocês, só nossa. Durante a tomada de dados, a sala de controle é bem mais movimentada. Nesse momento se encontra bem vazia. Cada subdetector tem um conjunto de mesas, como vocês estão vendo nessa parte de trás, né, a parte dos fundos. As telas grandes ao topo da, da control room é para monitorar o sistema como um todo. Então você tem ali qual o status do CMS, qual o status de cada subdetector e o status também do acelerador LHC. E essa mesa que está sendo mostrada agora, por exemplo, Passwords. não show cuidado para não mostrar as senhas, contrassenha, acho que se diz em Portugal. A senha, Palavra-chave. palavra-chave, sim. Ah, sim, isso pode. As contas podem. Não são passwords, são contas. E o mais importante aqui é que há um valor central e uma incerteza. Exato. Exato. Essa So é a this- mesa do Pixel. Exato, queremos agradecer ao Abaz a sua colaboração. Thank you. Para nós físicos, todo valor deve ser acompanhado de uma incerteza. Exato. Nada é exato. Bem, vocês veem os televisores grandes no topo, onde é possível acompanhar o status do acelerador, de subsistemas do CMS, e em cada mesa dessa deve haver um expert de cada subsistema. Então são muitas pessoas envolvidas. Aqui a parte da tomada de dados, do DAC. Shift Leader, que é que é o responsável por coordenar toda a sala de controle, fica sentado nesta mesa. Você vê o patinho do Shift. Esse daí é o do Shift Leader, justamente. É o que não pode permitir que o nosso navio afunde. A tela do feixe. Exato. Então o Shift Leader está em contato com todos os subsistemas ao mesmo tempo, também diretamente com o LHC. É muito importante que essa comunicação seja rápida. Existem todas as câmeras de segurança aí. Nesse local fica o Technical Shifter, que é o braço direito do Shift Leader para operações do P5. Então o Technical Shifter está ligado mais às operações de quem está descendo na caverna, quem não está descendo, quem vai ficar quanto tempo, onde. A segurança aqui é uma coisa muito séria. Então, o Technical Shifter está de olho na operação, digamos assim, do dia a dia do P5, bem como também na saúde do detector, né? Juntamente com outros shifters, né? Assim, vários, temos o DCS, que é quem vai olhar justamente quais são os alarmes que estão vindo do detector, e vai contactar os experts. Então, há um grande número de pessoas que deve estar aqui para fazer isso possível. Trigger, monitoramento da qualidade de dados, Exato, tudo isso é feito exato. aqui. Exato. Alguma pergunta nesse ponto? É a mesa Enquanto do vocês PQM. olham a nossa linda. E detalhe, é nova essa sala de controle, né? Ela tem menos de um ano de estreia. Já tem Ela bastante começou história. o começo desse ano, né? Acho que foi ano passado. Não, Ano esse ano, passado estava março. em construção, no Isso, 3 isso. Ela meses. começou. Não, foi só este ano e o telhado mete água. Ah, isso é verdade. Nadamos um pouco aqui no começo. Mas agora está tudo certo. Acho que foi março, abril, quando começamos a utilizá-la. Alguma pergunta? Acho que agora é hora de perguntas, não? Não temos mais nada para mostrar aqui, não. Pessoal, é a vossa oportunidade de colocar perguntas. Estilo, porquê é que estão todos vestidos de maneira tão esquisita? Ou para que é que servem os capacetes? Porque você usa capacete, nós não. Exato. Ou porquê é que os teus capacetes têm orelhas de Mickey?
Perguntas? Estamos Se voltando a vocês não ver. têm perguntas, eu tenho perguntas. Porquê é que estás a usar uma t-shirt da Gap? Ok. Se calhar você anda toda a gente à procura do botão de mute ou de Não. unmute. É. Vocês não têm perguntas? Ok. Se vocês nos estiverem a ouvir, mãos no ar. Vamos lá. Estão a ouvir? Mãos no ar. Alguém já encontrou o botão de mute. Sim. E agora estão a mandar o telefone dar umas voltas. Parece. Levar para quem vai fazer a pergunta. Pam, pam. A Noélia tem que mutar, porque Dois. são vários. Se estiver muito perto. Acho que ela tem vários celulares na mesma sala. Aí. Então ela tem que mutar todo mundo. Abrir só um microfone e só um áudio. Senão vai dar eco. Eu imagino. Tô ouvindo. Ora bem, Leiria. Diga a pergunta de Leiria. Não quero. Acho que melhorou. É um efeito eco. É porque todos eles estão no mesmo sala. Sim, mas era psicadélico. Estava a fazer tan, 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 tan. Vamos lá, na sala do Nuno, SDS. Pergunta. Temos uma outra coisa importante aqui. Eu e Thales somos brasileiros, então nosso sotaque é bastante diferente. Caso não tenham entendido algo, a hora de Verdade. perguntar é agora. Verdade! As palavras também. Exato. É muito mais. É Aberto. delicioso. Diz em Portugal é um bocado mais. Fechado. Exato. Cristian. Como é que vocês medem especificamente no acelerador de partículas? Você entendeu? Desculpa, como é que vocês medem o quê? O que é que vocês medem no acelerador de partículas? Bom, no acelerador de partículas nós não medimos nada porque o acelerador de partículas mede as suas próprias coisas. O acelerador de partículas acelera as partículas, depois fazem colisões dentro do nosso detector e aquilo que nós medimos no detector. Zoltan, are you highlighting? Yes. Portanto, vocês estão a ver neste esquema. Este esquema aqui tem as várias camadas do detector de CMS. Portanto, vocês já ouviram falar, há umas. Portanto, se as colisões acontecem na parte mais central, que está do lado esquerdo, depois as partículas são produzidas e saem chuveiros de partículas. Portanto, isto é só uma fatiazinha. Se vocês imaginarem que o detector todo é um bolo, isto é só uma fatia do bolo, mas mostra todos os tipos de detectores que nós temos. E vocês vão ver, por exemplo, há uma partícula aqui que é o muão, que é este traço azul. Este traço azul, nós sabemos por onde é que o muão passou, porque deixou um rasto de pontinhos azuis no lado de fora e um rasto de cruzezinhas pequeninas no lado de dentro. E, portanto, nós fazemos uma espécie de reconstruir este puzzle de por onde é que as coisas passaram e o que é que pertence a que partícula. Vocês estão a ver depois, por exemplo, há uns borrões ali naquilo que se chama o calímetro eletromagnético e o calímetro hadrónico. Por exemplo, este borrão que ele estava a mostrar são um fotão, portanto é um borrão que não tem um traço antes, mas depois há aquele traço vermelho em baixo, que é um borrãozinho a seguir a um traço vermelho. Portanto, nós temos um traço vermelho, vamos ter os pontinhos todos e vamos ver, isto aponta para aquele borrão no calímetro eletromagnético. E, portanto, a probabilidade disto ser um eletrão é muito alta. Portanto, cada tipo de partícula vai deixar uma assinatura diferente no detector e é assim que nós reconstruímos as partículas. Por exemplo, um bosão de Higgs, nós não detectamos bosões de Higgs. Nós detectamos o resultado do decaimento dos bosões de Higgs. Por exemplo, um bosão de Higgs pode decair em 2 fotões e aquilo que nós medimos são os fotões e depois olhamos para as propriedades desse par de fotões e depois podemos dizer qual é que é a probabilidade de ser de um bosão de Higgs. Há outros casos em que é muito mais fácil, em que a probabilidade é muito, muito alta, que é, por exemplo, quando o bosão de Higgs decai em 4 leptões, portanto, 4 muões.
Porque nesse caso nós podemos há muito poucas outras coisas que produzam 4 muões que tenham exatamente a massa do bosão de Higgs. E por isso, quando vemos 4 muões que, quando adicionamos as suas propriedades, batem certo com a massa do bosão de Higgs, a probabilidade de ser um bosão de Higgs é mesmo muito alta, estilo mais de 95%. Nos fotões é ao contrário, é para aí 2%, mas depois nós vemos, há uma diferença entre os fotões aleatórios e os que vêm do bosão de Higgs fazem assim sempre na mesma massa. Portanto, cada partícula tem uma assinatura diferente, cada assinatura tem várias componentes dos vários tipos de detectores que nós desenvolvemos. E, por exemplo, eu trabalhei muito no calorímetro eletromagnético e não sei muito dos outros detectores. Sei que existem e que funcionam e estou muito contente que hajam pessoas por esse mundo fora que as façam funcionar para depois podermos todos andar à procura de supersimetria, matéria escura. Se matéria escura, isso faz mal à saúde. É escuro. Mais perguntas? Tínhamos 2 questões aqui no Escrito, será? Q&A. Não sei Yeah. se não sei. Ah, Os alunos fazem uma experiência uma vez e tem um valor. Por que é que as colisões são feitas milhões de vezes? Esperam resultados diferentes? Pergunta. Acho que a resposta é tirar o fator sorte da sua medida. Aquilo que você está medindo é de fato o que está acontecendo e não Exato. simplesmente Pense num marcado. dado. Um dado. Em Portugal chama dado também. Dado. Você joga o dado, você vai cair um número 3. Isso não significa que todas as vezes que você jogar um dado, vai cair o número 3. Então essa é a diferença de uma única medida. E se você fizer diversas medidas, você vai ver que se o seu dado for um dado normal, a probabilidade de cair qualquer um dos números de 1 a 6 é igual. E a probabilidade de cair o número 7 é 0. Você não tem o número 7 no dado. Então isso você só pode fazer, esse tipo de conhecimento só se estabelece com muitas medidas. Exatamente como o André Davi estava dizendo. Quando você vai reconstruir, por exemplo, um par de fótons, que deixam esse tipo de assinatura, então você tem uma colisão próton-próton em que há um par de fótons. Esse par de fótons pode não estar correlacionado, pode vir de coisas diferentes. Mas quando você junta as propriedades, você tem a massa invariante, uma propriedade que a gente pode reconstruir com as partículas, em que você vai, se esse par de fótons veio de um bóson de Higgs, essa massa invariante tende a um valor. Mas ela não vai ser exatamente aquele valor sempre. Existe uma distribuição. Existe uma probabilidade de que um par de fótons que venha de um bóson de Higgs esteja naquela região. Por isso você precisa de milhões de dados, para que você consiga justamente entender a distribuição de probabilidade. E isso justamente vem da teoria. Você tem uma teoria que te prevê uma coisa. E o que a gente faz aqui é justamente o experimento será confrontado com a teoria. deixa eu adicionar 2 coisas. Sim? Primeiro, pessoal, vocês podem perguntar aos vossos pais. Não sei se no Brasil tem uma coisa chamada, em Portugal tem uma coisa chamada Totoloto. Você marca os números. Sim, temos algo parecido. Sim. Houve uma vez em Portugal que saiu o número 0, que não estava na grelha de número. Ok? Portanto, quando você disse o 7, quando isso acontece nas nossas experiências, é excelente. Significa que encontramos qualquer coisa que não estávamos à espera. Exato. Isso é mesmo muito importante porque significa que a teoria não funciona. Sim. Segunda coisa que eu queria adicionar é que quando nós fazemos as colisões entre prótons, os prótons não são partículas elementares. E, portanto, uma colisão entre prótons, às vezes, na realidade, é uma colisão entre um gluão e outro gluão. Outras vezes é uma colisão entre um gluão e um quark. Outras vezes é uma colisão entre um quark e um quark. Outras vezes é uma colisão entre um quark e um antiquark. Outras vezes é uma colisão entre fotões. Há colisões com fotões também aqui. Portanto, cada vez que nós fazemos passar os prótons uns pelos outros, podemos ter colisões diferentes. Portanto, não é só atirar o dado e ter um resultado diferente, podemos estar a atirar dados diferentes. Sim. E é uma coisa que eu acho que no LHC nós não pensamos muito, porque quando é colisões entre elétron e positrão, como são partículas elementares, é sempre a mesma interação. Mas quando fazemos colisões com prótons ou íons pesados, podem ser outras colisões muito diferentes. Havia uma segunda... É complexo. Tinha aí uma segunda pergunta no chat? Eu acho que alguém dizendo que não conseguia falar. Não, but this is done. Já foi embora. Não conseguimos falar. Não conseguimos participar. Mas podem escrever aqui a pergunta, Exato, como o podem Nuno escrever. disse, como o Nuno fez, Nuno Chambel.
Escreveu a pergunta. Não lemos e respondemos aqui. E mais uma coisa acerca de fazer experiências. Os alunos, se fizerem a mesma experiência várias vezes, não vão ter exatamente o mesmo resultado. Exatamente. E se fizerem, por exemplo, se tentarem medir um objeto de madeira com uma régua de metal a temperaturas diferentes, vão ter resultados que nem só são ligeiramente diferentes, vão ser sistematicamente diferentes. Exatamente. Ivone, tem uma pergunta? Sim, a pergunta é: quais inovações tecnológicas desenvolvidas no CERN podem ter impacto direto no nosso dia a dia no futuro próximo? A primeira resposta seria a internet. Sim. Temos exemplos do passado. Eu gosto do futuro próximo, porque não estamos a pensar no presente, né? Exato. Sim, no futuro Cada vez que próximo. você clica num link, está a usar tecnologia desenvolvida no CERN. Cada vez que você vai fazer uma tomografia de emissão de positrões, está a usar tecnologia desenvolvida no CERN. Touchscreen. Cada vez que usa exatamente um touchscreen, um ecrã tátil, está a usar tecnologia desenvolvida no CERN. Cada vez que vires um tubarão com lasers na cabeça. Não, desculpa, não, a gente não pode falar disso. Mas, por exemplo, uma das coisas que foi desenvolvida no CERN nos anos 70, se eu bem me lembro, é a noção de ter menus com submenus. Isso era uma coisa que não existia, mas como os aceleradores do CERN eram tão complexos, foi preciso desenvolver esse tipo de interface de utilizadores, que na altura, obviamente, nem sequer havia nem Windows, nem nada que se pareça, era tudo no modo de texto, mas tinha uma roda, uma espécie de trackpad, para poderes ir selecionar as coisas nos menus e entrar pelos menus adentro, em vez de tentar ter tudo ao mesmo tempo. Mais tecnologia. Agora, Terapia acho que a medicina, hadrônica. exato. Agora, para o futuro próximo, acredito que a medicina é o futuro, no sentido de terapia hadrônica, de imageamento, ressonância. Acho que muita coisa sai daqui. Nós temos no CERN muitos campos de pesquisa voltados para a medicina, justamente para levar a aplicação diretamente do que é desenvolvido aqui para a medicina. Supercondutores para, por exemplo, magnetos utilizados em ressonância magnética ou em fusão nuclear com os tokamaks. Tecnologia de vácuo. A determinada altura, porque o vácuo é muito bom a fazer isolamento térmico, portanto, a determinada altura havia um senhor que trabalhava no CERN em vácuo e tinha uma espécie de painel solar térmico e o chefe perguntou-lhe, então, o que é que ela preferia ali no telhado? E ele disse, estou a fazer esta. E então foram falar com as pessoas da transferência de tecnologia e há uma empresa em Espanha que utilizou a metodologia de fazer vácuo para essas coisas para fazer coletores solares térmicos. E há uma coisa que é uma tecnologia que eu acho que é a tecnologia mais fundamental do CERN, é a tecnologia humana, que é o AI, que é o Actual Intelligence. São pessoas que vêm ao CERN por 1, 2, 3 anos, 6 meses, chegam cá, nunca falaram com pessoas de outras línguas ou de outras culturas e depois aprendem, eles afinal até são parecidos connosco, também são todos humanos, não são... Sim, os espanhóis até não são assim tão maus, os argentinos também não são assim tão maus, falam espanhol mais simpático, da mesma maneira que os brasileiros falam português mais simpático que as coisas da Europa. Portanto, há toda uma série de coisas. Por exemplo, eu só aprendi no CERN que a Europa, Portugal não é um país assim tão pequeno. Porque todos aqueles países que parecem muito grandes, na realidade são federações de coisas bastante mais pequenas. A Itália existe no tamanho que tem desde 1800 e qualquer coisa. A França é um bocadinho mais especial. A Alemanha também é uma coleção de Estados. Portanto, há toda uma série de coisas acerca de tecnologia e coisas que se aprendem de formação, e quando eu digo formação não é só técnica, mas também pessoal, que o CERN realmente é uma ótima tecnologia. Por exemplo, os estudantes de verão costumam ter a festa israelo-palestiniana, que é uma coisa que nós, quando olhamos para as notícias, pensamos que é completamente impossível, mas aquilo que eles comem é basicamente o mesmo. Gregos e turcos, indianos e paquistaneses, chineses e taiwaneses, todas essas coisas, bom, enfim, russos e ucranianos não é bem o mesmo. Infelizmente. Essa foi muito complicada. É. Mas há toda uma série de coisas que as pessoas, quando estão a fazer investigação fundamental, não lhes interessa a politiqueira do dia a dia e trabalham para coisas em comum. Sim. Mais perguntas?
tecnologia. Ainda não inventámos máquinas do tempo. Temos pena e posso anunciar que ninguém está a trabalhar nisso. Então não é futuro próximo. Não, não é. Mais perguntas? A hora é agora. Eu também sem pergunta. Estamos voltando a ver todos e Sim. todas. Não há mais perguntas? Ah, Nuno, no ISDS. Sim. A minha pergunta é como é que se sentiu quando foi descoberto o Bose Higgs? Foi uma descoberta importante? Qual foi a sensação de descobrir isso no cérebro? Claro. Você já estava aqui quando descobriu o Bose de Higgs? Infelizmente. Se Então houver- pode responder. André Davi pode responder melhor do que eu. Eu cheguei depois. Chegamos depois. Então vocês podem falar o que é que vocês acham? Foi importante ou não? Sim. Eu acho que foi na descoberta do Bose de Higgs, acho que foi o que me deu. Eu era ainda muito jovem. Noélia, por favor, tem que desligar o microfone, Eco. senão dá eco total. Obrigado. Acho que foi, para nossa geração, acho que a descoberta do bóson de Higgs motivou, talvez motive ainda, porque é o que a gente, né? São as perguntas que são recebidas em relação a isso. O interesse pela matéria, né? Pela física de altas energias. Eu acho que foi a última grande descoberta que a gente teve, já faz mais de 10 anos, mas foi justamente no momento em que a gente, da nossa geração, estava sendo injetada dentro do E a meio forma- acadêmico, E a forma como digamos foi assim. transmitida. Não chamando de velho, mas... Não, estava a pensar que eras um injetável. Mas foste injetado. E a forma como foi transmitida com redes sociais, com Exato, mídia, que exato. na Foi a época da primeira net eu acho que não partícula. era tão forte. Exato, foi a né? primeira partícula descoberta já na época das redes sociais. Então acho que. Essa informação chegou pra gente mesmo, Exato. ou, terminando no ensino secundário, terminando no ensino médio, por exemplo. Exato, Algo que provavelmente não chegou na época dos nossos pais. Talvez. exato. A descoberta deste bosão de Higgs, porque podem haver mais, é um marco muito importante porque basicamente acaba o modelo padrão. O modelo padrão não prevê mais nada. Tudo o que o modelo padrão previa, nós descobrimos. E isto causa muita confusão em muitas pessoas, porque então, a teoria está acabada, vai para casa. E o problema é que nós passámos 50 anos a seguir o que a teoria dizia e agora temos uma transição de fase, estamos num regime completamente diferente. Portanto, neste momento nós temos que perguntar à natureza o que é que há realmente na natureza. Porque aquilo que a teoria prevê é tudo muito giro e muito engraçado, mas, por exemplo, quando vocês olham para o modelo padrão, o bosão de Higgs é uma coisa, por um lado, maravilhosa e, por outro lado, horrorosa. Porque há uma parte do modelo padrão que é uma catedral maravilhosa, renascentista, gótica, com simetrias, que é a parte da quebra de simetria eletrofraca. Ok, não interessa. É uma parte que está relacionada com os bosões W e Z. Foi aquilo que originalmente o bosão de Higgs era suposto resolver matematicamente. E depois há uma parte da natureza do bosão de Higgs no modelo padrão que é um verdadeiro bairro de lata, uma favela completamente descontrolada que ninguém percebe, que é as massas dos quarks e dos leptões. E ninguém sabe porque é que cada quark e cada leptão, neste momento, tem um parâmetro. Portanto, há 9 parâmetros que são as massas dos quarks e leptões, e depois para o bosão W e Z, para toda a parte do Higgs, há um parâmetro. Só um. Portanto, neste momento, foi importante, acabou-se com a teoria, agora foi mais importante porque é uma ferramenta que nos permite ir à procura de com o que é que esta partícula se relaciona. Por exemplo, havia a questão da matéria escura. Se a matéria escura tem massa e são partículas, provavelmente o bosão de Higgs tem alguma coisa a ver com a matéria escura. Portanto, é uma janela, o bosão de Higgs é uma janela para toda uma série de investigação que se pode fazer em física das partículas. E sim, eu estava lá quando estava no auditório principal
E para mim a descoberta foi quando a outra experiência, Atlas, quando eu vi que eles tinham a mesma coisa que nós. Porque até esse momento Descobriu eu estava mesmo. a pensar, sabia o que é que CMS tinha, mas é importante que os outros vejam a mesma coisa de forma completamente independente. Sim. Temos uma outra pergunta aqui, que é o seguinte: que tipos de profissionais se encontram atualmente a trabalhar em pesquisas relacionadas com a área da medicina? Existem médicos em trabalho também? Eu imagino que sim, mas não tenho certeza. Sabe? Seriam físicos com aplicação em medicina. Isso sem dúvida, mas eu acredito que médicos também, por que não? Médicos. Há um espectro, que não é possível, enfim, os físicos, houve uma altura em que eram malucos, portanto, na altura em que se descobriram os raios-x, o Röntgen não pôs a mão dele no raio-x, no primeiro pôs a mão da mulher, mas hoje em dia existem comissões de ética e é preciso trabalhar em conjunto as pessoas que percebem das partículas com as pessoas que percebem dos sistemas dos seres humanos. Portanto, existem médicos que trabalham com físicos e físicos que trabalham com médicos, depois existem pessoas que estão ali na fronteira, fazem, por exemplo, formação em biofísica, pessoas que aplicam os princípios da física aos sistemas biológicos portanto, existem profissionais de todas as áreas. Agora, eu penso que um psicólogo não vai propriamente estar envolvido em estudos relacionados com terapia com partículas ou com imagiologia. Portanto, estamos a falar mais de pessoas oncologistas ou pessoas que tratem de órgãos em particular. Eu não sou médico, portanto não percebo muito dessas coisas. E por outro lado, radiologistas, sei lá, até os dentistas podem beneficiar deste tipo de coisas. Há uma outra coisa que eu não sei se é muito fácil de comunicar, mas é que a esmagadora maioria das pessoas empregos pelo CERN, têm emprego do CERN, não são físicos, ok? São engenheiros. São engenheiros, são pessoas que fazem eletrónica, que, sei lá, planeiam engenharia civil, fazem buracos, cabos, fibras ópticas, essas coisas todas. Portanto, o CERN não está cá para fazer a física, o CERN está cá para que pessoas como eles possam fazer a física. Portanto, são os cientistas que vêm em todo o mundo, é que são os físicos que realmente fazem isso. Para vos dar uma ideia, são cerca de 3% dos empregados do CERN é que são físicos de investigação. O resto são físicos aplicados e engenheiros e pessoas que têm que fazer coisas maravilhosas, como comprar materiais, tratar da segurança, Sim. portanto, coisas administrativas para que estas coisas possam acontecer. Exato. Desculpa, tem mais perguntas? Temos. O que você acha que ainda não sabemos sobre o universo que o CERN pode ajudar a descobrir? Composição da matéria. Composição do Bem, universo. o André Davi já trouxe algumas coisas, mas acho que a gente pode falar, por exemplo, da matéria escura, que Seria a a gente grande sabe que pergunta. a gente acha que existe com algum alto grau de Confiança. confiança, mas a gente não faz a menor ideia do que ela é feita. Os neutrinos são partículas deveras Neutrino. curiosos. Mas o neutrino tem experimentos também Sim, tem outros dedicados. experimentos, mas O CERN participa em Dune. Dune é exato. uma grande experiência de neutrinos. Porque são partículas em que o modelo padrão não prevê massa, mas a gente sabe que tem massa, Tem mas a gente não sabe oscilações. quanto. Exato. Tem as oscilações de neutrinos. São sim, vários campos abertos da física. Por exemplo, segundo o modelo padrão, segundo o que a gente entende hoje, não há porquê termos um universo inteiro feito de matéria em que não há antimatéria naturalmente em lugar nenhum. Porque não há nenhum motivo pelo qual essas quantidades foram criadas em quantidades diferentes no início do universo. Mas se o universo foi criado com quantidades idênticas, então elas deviam se auto-aniquilar. Então não existiria o universo. Então existe essa assimetria entre matéria e antimatéria no universo observável que a gente não consegue também explicar muito bem. Então, violações de simetria são também pontos muito importantes, interessantes que a gente busca aqui. Por exemplo, talvez a interação fundamental que vocês mais tenham intimidade é a gravidade. Se eu solto esse copo, ele vai cair. O modelo padrão não explica a gravidade. Então, esse é um ponto também em aberto, uma questão em aberto, que os experimentos do CERN tentam descobrir, enfim, existem muitos. Ok, Cristina, vimos agora a sua mensagem. Ivone também
tem que sair. Muito obrigado pela participação de vocês. Continua aqui com uma próxima pergunta. Se acha que respondemos essa bastante, a gente vai para a última pergunta. Como é que as colisões do LHC ajudam a entender os momentos imediatamente após o Big Bang? Eles basicamente recriam as condições na qual o Big Bang aconteceu, ou intervalos de tempo muito próximos do momento do Big Bang. Ou se você consegue reproduzir essas condições em laboratório ou um ambiente controlado, você consegue fazer as suas medidas de maneira mais precisa, de maneira mais maior grau de confiabilidade. Exato. Se voltamos no tempo, né, hoje, no universo, a matéria está toda esparsa, a temperatura é baixa, mas se voltamos no tempo do universo, e vamos para o princípio do universo, naquele momento tínhamos toda a matéria concentrada, Um único com ponto. uma temperatura extremamente alta. E é isso que a gente reproduz aqui no LHC. Então você tem a temperatura das partículas que colidem muito alta e a energia da interação também muito alta. É claro que quanto mais atrás queremos ir no tempo, ou seja, quanto mais perto do Big Bang, mais alta deve ser a energia. Mais difícil vai ficar. Mais difícil fica, né? Isto é uma coisa que às vezes faz espécie a muitas pessoas, é que, mas vocês quando fazem as colisões não têm a matéria toda do universo para repetir o Big Bang. É verdade. Portanto, aqui é crucial fazer a distinção entre temperatura e energia. Que nós os físicos usamos as duas palavras de forma idêntica, mas na realidade o que nós queremos dizer sempre é temperatura. Portanto, nós usamos quantidades muito pequenas de matéria, mas quando fazemos as colisões, a temperatura é a temperatura semelhante àquela que existiu no Big Bang. Portanto, é muito menos, digamos assim, energia no sentido normal da palavra que toda a gente usa, estilo a energia do carro, a energia cinética ou a energia que eu consumi do quadro elétrico, mas é a temperatura, portanto, é uma quantidade muito pequena de matéria, mas é uma temperatura muito, muito alta. E depois, rapidamente, depois de acontecer a colisão, essa matéria se apercebe que afinal enganámos e está tudo muito fresco. E é por isso que as partículas decaem todas, aí nós vemos só determinadas partículas no detector. Acho que mais uma escola tinha. A Noélia disse que tem que sair agora. Obrigado pela participação. Noélia disse que gostou de te rever. A culpa não é minha, ela é que se ligou. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mais perguntas? Temos tempo.